Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Adriano Romiti, eu trabalho na escola da URI de Frederico Westphalen com a disciplina de História. Então hoje analisaremos alguns aspectos relacionados com os principais conteúdos que caem no Enem. O que eu coloquei aqui para vocês tratam-se de assuntos que o ano passado foram cobrados, mas que também em anos anteriores foram recorrentes. Então, por isso, tenham uma atenção, porque a prova, a partir do ano passado, teve uma mudança de diretriz a partir do novo governo. Então, por isso, seria importante vocês terem uma noção daquilo que caiu o ano passado e também analisando questões anteriores para se preparar melhor para a prova do Enem. Bom, quais os principais conteúdos de história que vocês precisam estar atentos? Na história geral, nós temos que analisar que a antiguidade, dentro dos conteúdos principais que caem nesse contexto histórico, temos os grandes impérios, a antiguidade clássica com Grécia e Roma, tenham muita atenção com esses dois conteúdos, em especial Grécia e Roma, aqui analisando o início do Ocidente, em termos culturais, em termos filosóficos. Também precisamos compreender a formação da Europa feudal como um conteúdo importante, inclusive ano passado com questões relacionadas a este conteúdo. A influência do cristianismo é algo muito importante para vocês. Prestem atenção neste assunto para a prova deste ano. Com relação à história geral, também precisamos ter muita atenção para o Antigo Regime. O Antigo Regime está relacionado com vários aspectos dentro da história moderna. E aí precisamos elencar alguns desses pontos. A formação dos Estados modernos, em especial aqui destacamos Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Também precisamos analisar dentro do conteúdo, do macro conteúdo do Antigo Regime, o mercantilismo, o absolutismo, como elementos-chave para a formação dos Estados nacionais, como eu citei, dos Estados modernos, como eu citei anteriormente. Então, o mercantilismo vai ditar toda a política econômica dos governos absolutistas. A concentração de poder nas mãos dos reis também é um assunto extremamente importante para vocês. E, dentro da história geral, precisamos analisar também as grandes revoluções dentro do contexto moderno, que vão inaugurar a contemporaneidade. E aí nós precisamos ter uma atenção em especial à Revolução Industrial. Esta que vai modificar toda a forma de produção, de organização social, econômica do mundo, lançando bases ao capitalismo. Também uma certa atenção à Revolução Francesa, que lança a democracia liberal como uma referência política para o mundo contemporâneo. E, em especial, claro que as grandes guerras precisam ser analisadas. Mesmo que não caia um conteúdo específico sobre as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram transformações gigantescas para o mundo contemporâneo. Então tenham atenção a tudo aquilo que essas duas guerras trouxeram para a humanidade. O desenvolvimento tecnológico, o sofrimento das pessoas em relação ao conflito. Enfim, então tenham atenção para esses conteúdos que são conteúdos base para entendermos o mundo da qual nós vivemos. E aí também o período entre guerras é um período que chama muito a atenção. A Revolução Russa com um contraponto para o capitalismo, a crise de 29 lançando dúvidas sobre a sobrevivência do capitalismo que depois se reergue com medidas adotadas, principalmente nos Estados Unidos com o New Deal e no pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergem como superpotência competindo com a União Soviética, os regimes totalitários. Tema esse que está recorrente na nossa sociedade, principalmente em função do fascismo. Analisem bem esses conteúdos, porque provavelmente alguma coisa pode estar sendo cobrada dentro desse contexto de vocês. E é claro que não podemos esquecer a história do Brasil. O Brasil colônia, analisando temas como a escravidão, o processo de colonização, também, em especial, quando o Brasil já se torna independente, nós temos o Segundo Reinado, com o golpe da maioridade, a política interna e externa, a economia dentro do contexto do Segundo Reinado, a escravidão, o processo de abolição da escravidão, tenham muita atenção com esse conteúdo, a Guerra do Paraguai, a crise do Império e também o movimento republicano. Este assunto aqui que vai ligar diretamente ao próximo, que é a Primeira República.
Tenham atenção também para a Primeira República, por quê? Porque dentro do contexto republicano nós vamos ter o nascimento de instituições importantes que atualmente são instituições muito valorizadas, questionadas também por alguns setores sociais. Então tenham atenção, aqui em especial sobre a Primeira República, lembrem-se do voto de Cabresto, da política do café com leite, enfim. Também, alguns dos conteúdos mais importantes cobrados até o ano de 2018, nós temos um que é em especial a Era Vargas. Embora ano passado não tenha caído, tenha uma atenção para esse conteúdo que ajuda a compreender também a formação da República Populista e, quem sabe, questão da ditadura militar. Todos os anos, de 2009 até 2018, nós tivemos uma questão, pelo menos, sobre a ditadura militar. O ano passado rompeu-se um ciclo. Será que vai estar? Será que não vai estar? É um conteúdo importante. Analisem, estudem. Claro que, devido a uma questão de evitar polêmicas, talvez o Enem deste ano não vá cobrar como nos anos anteriores, mas analisem do ponto de vista econômico, principalmente, sob o ponto de vista da questão do milagre econômico. Essa é uma parte importante para vocês. Talvez nesse sentido caia a ditadura militar, mas é um conteúdo que espera-se não cair este ano. Também, alguns assuntos que foram cobrados na prova de 2019 para corroborar aquilo que eu citei para vocês. Na questão 52 da prova azul, nós tivemos o antigo regime. Na questão 53, nós tivemos a Revolução Industrial. Na questão 63, o Antigo Regime. 67 de História, nós tivemos o Antigo Regime. 71, Revolução Industrial. 72, Segundo Reinado. 73, Idade Média. 79, Idade Antiga. Questão número 80, Segundo Reinado. Questão número 81, Primeira República Brasileira. E 86, Antigo Regime. Também tivemos duas questões interdisciplinares com Geografia, questão número 69 e 82, e duas questões interdisciplinares com Artes, questão 77 e questão 85. Aqui eu trouxe para vocês uma questão do ano passado, a questão número 86, a prova azul, onde disse o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha, papista, quando roubou as tropas de mulas que levaram o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru, antes de regressar pelo Oceano Pacífico e, depois, pelo Índico. Ora, em Temate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para conquistar as riquezas dos territórios americanos. O que acontece, gente? As rivalidades econômicas iniciadas com o Tratado de Tordesilhas fizeram com que algumas monarquias europeias lançassem a mão de algumas atitudes, como, por exemplo, a questão da pirataria. Então, é interessante analisar esses conteúdos que estão dentro do contexto do antigo regime. Tenham atenção, aqui é uma questão que mostra realmente isso. Então, gente, encontro vocês no 19º simulado da Escola da URI. A data é 5 de novembro, a aplicação na sua escola. Um grande abraço, tudo de bom.